Muito boa tarde, meus queridos alunos, fãs, ouvintes, internautas, enfim, toda a clientela que tramita e que prestigia este canal Valéria Guerra, que já tem postado lá, foram postadas 51 aulas de teatro, que volta no dia 15 de julho com a sua 52ª aula de teatro online, da hashtag Valreiter Teatro Online, e que inovando e mostrando toda a abertura multifacetada que esse canal possui, nós estamos com um pacote a GGG Empreendimentos Artísticos, Lógico-Educativos, Culturais, está oferecendo para você que quer crescer dentro de um Brasil varonil, 10 aulas tira-gosto de história preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio, ou seja, Enem. Meus queridos, eu estou aqui de volta hoje com um pequeno probleminha na vista, por isso que ontem a aula de vocês, número 5 de História, lado B do disco, vamos voltar aos tempos do vinil, do compacto, ela não foi postada. Inclusive, amanhã eu estarei indo ao médico para dar uma olhadinha, porque está um pouquinho sinistro, entre aspas, esse termo, como diz aí o pessoal, essa situação. Mas eu estou aqui com vocês de novo para nós darmos continuidade aí à nossa quinta aula, a aula que ainda dá continuidade ao medievo, e nós vamos. Eu vou até fazer o seguinte, gente, eu vou apagar aqui essa luzinha para eu ter uma percepção aqui com vocês interessante do ponto de vista teatral e histórico, é muito importante. Apaguei essa luz para que vocês aí possam refletir sobre as nossas últimas 5 aulas. Claro que essa aqui ainda é a quinta com o seu lado B, eu prometi a vocês, sobre medievo. Na verdade, esse momento lúdico é para fazer uma alusão a esses 1000 anos que historiadores e as correntes historiográficas que vieram pós a Idade Média batizaram de Idade das Trevas. Então eu quero que vocês, nesse momento aqui de escuridão proposital, vocês meditem um pouquinho se realmente esse período longevo foi um momento trevoso da história. Alta do cristianismo, né? Nós vimos lá que nós tivemos a Idade Média dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Nós vamos falar um pouquinho disso aí. Nós percebemos que o feudalismo foi um modo de produção, de exploração da terra, baseado na servidão, onde clero e nobreza, no ápice da pirâmide, controlavam essa camada mais abundante de população chamada de servos. Esses servos ficavam localizados na base da pirâmide e nós tivemos assim o auge artístico das iluminuras. Isso eu vou falar na sexta aula. Nós vamos colocar um molho da arte no meio do medievo e vocês vão poder julgar se realmente houveram só trevas no medievo. Será que ocorrem trevas no contemporâneo? Vou acender a luz e vocês vão ficar com esse insight. Será que nós vivemos também um momento de trevas atualmente? Vamos meditar sobre isso. Antes de mais nada, eu gostaria de falar para vocês que a Idade Antiga, que fica aqui, né, antes do medievo, na linha do tempo, ela tem toda uma história, né? Tem todo um período de, de início, de meio e vamos dizer assim, didaticamente, de fim. Nós tivemos, na verdade, a monarquia romana começando lá no ano de 753 a.C. e sendo inaugurada, né, o modo de gerir monárquico, e teve o seu fim
No ano de 476, vocês lembram que eu falei do ano 476, com a queda do Império Romano. Na verdade, Roma perdurou no panorama global como poderosa durante 1229 anos. E com a invasão bárbara, tomando as rédeas da história no Ocidente, nós percebemos que houve uma mudança, houve uma inversão, um, uma nova sociedade nascia, claro que dividida em estamentos, né? Isso a gente vai falar. Por que esse claro? Porque nós temos uma sociedade global desde que o homem existe, onde alguns seres dominam alguns outros seres. Vocês podem perceber pelo nosso panorama atual. Você pode fazer uma pesquisa nesse lado B da quinta aula de história, esse pacote que eu estou oferecendo, que a GGG Empreendimentos está oferecendo para você encontrar num leque de variedades no YouTube, no nosso processo de ser um youtuber, não é isso? É algo precioso dentro de uma concha, uma pérola. Eu considero assim o meu canal. Ele é uma pérola. Então vocês podem cavar que vocês vão abrir essas válvulas e vão encontrar a pérola falando para vocês. Nós estamos aqui aos 6 minutos e 45 segundos de uma aula de história de um pacote de 10 que só vão ser continuadas a partir do momento que você clicar lá no inscreva-se, que você fizer os seus comentários e que você colocar o seu joinha, o seu dedãozinho lá, indicando que sim para as minhas 10 aulas de história. Então, eu disse para você que essas aulas terão 15 minutos. Claro que já tive um dia que passei um pouquinho, como mais um brinde para vocês. E espero que eu esteja sendo útil junto a vocês com essas aulas de história. Bom, se nós sabemos que o período medievo, né, a Idade Média, ela foi dividida para efeitos de estudo didático, para que isso fique mais claro na mente do aluno, em alta Idade Média, que teve o seu apogeu e declínio a partir do século X e baixa Idade Média, nós vamos começar a pensar como é que seria o comércio. Esse é o foco principal para nós agora, o comércio dentro de um sistema paralelamente a um sistema feudal, onde a exploração da terra, onde o principal foco, a base da economia, realmente era o latifúndio explorado, as plantações, a agricultura, o cultivo, né? E também a criação de animais, mas nós vamos focar muito nessa exploração da terra e vamos buscar, através da construção de um gráfico. Primeiro eu quero que vocês percebam aqui como isso foi se desenvolvendo. Olha aqui, olha, vocês estão vendo aqui alta e baixa Idade Média. Entre parênteses ali, eu gostaria que vocês completassem comigo. Qual o sinônimo de Idade Média que eu tenho citado sempre para vocês aqui? Estamos aos 9 minutos da quinta aula lá do B de História. Nós vamos para a sexta aula depois. Hoje eu estarei colocando um link importantíssimo para vocês aí, de um trabalho sobre medievo. Vocês necessitam lê-lo. Ele foi publicado no Portal Educação, porque eu sou colunista do Portal Educação, fui convidada por reconhecimento, por mérito, e esse trabalho ele está postado tanto no meu blog, né, no meu site, como está postado no Portal Educação. Eu vou pensá-lo, vou colar aqui, vocês vão ter a oportunidade de ler, e nós vamos debater isso na 10ª aula de História, junto com o início de Idade Antiga, assim como eu prometi para vocês. Bom, sinônimo ali, nós vamos escrever o que, gente? Todo mundo aí junto comigo?
medievo. É isso? Eu vou retirar um pouquinho aqui o meu tampãozinho para que a gente possa ficar mais olho no olho um pouquinho. Eu não poderia, mas eu tirei aqui um pouquinho por causa da problemática do olho. Nós então vamos ter aqui na nossa aula os 10 e 16, nós temos ali o sinônimo medievo. Medievo é o sinônimo de Idade Média. Vocês podem ver aqui que está escrito comércio e feudalismo. O que acontecia com o comércio e o feudalismo na alta Idade Média e na baixa Idade Média? Vamos traçar esse parâmetro agora. Nós vamos perceber, meus queridos, que o comércio na Alta Idade Média ele sofreu um declínio que só vai ser recuperado a partir do século X. E o feudalismo, que esteve o tempo todo em alta, ele sofre um declínio na baixa Idade Média. Então, nós podemos imaginar o que seria essa situação aqui, ok? Estamos aqui às 11 minutos e 25 segundos da nossa aula de história. Vocês vão perceber o comércio que só vai crescer lá na Baixa Idade Média, o feudalismo que está crescente durante a Alta Idade Média, ele vai sofrer uma queda aqui no período, vocês estão vendo lá embaixo um X, que é o século X. Então vocês vão, como trabalho de casa para mim, vocês vão, se eu afirmei para vocês que a Idade Média, ela foi lá, nós tivemos o início lá em 476 e fomos até 1453, nós temos aí um período longo de Idade Média. Vocês vão percebendo que nós tivemos lá o século V, sexto, sétimo, oitavo, o décimo, o 11º, o 12º, o 13º, e nós fomos prosseguindo para fins da Baixa Idade Média. Nós estamos aqui agora nos 12 minutos e 37 segundos dessa aula, e nós vamos perceber que quando nós chegarmos ao fim da Baixa Idade Média, já vou clareando a mente de vocês com essa informação, o sistema feudal estará em baixa e o comércio estará em alta. Então é nesse momento, propriamente dito, que nós teremos o capitalismo ressurgindo, sendo mais tarde batizado como capitalismo, claro, e nós teremos uma substituição do sistema feudal para o sistema capital do ponto de vista comercial. Nós estaremos aí com mudanças bem interessantes na cara do medievo. Na realidade, nós estamos passando por momentos de reformas. Nós falamos da reforma, da contra-reforma, e a reforma e a contra-reforma que estarão diretamente ligadas ao teocentrismo, que eu já havia falado com vocês na primeira aula, no lado A da quinta aula de história. Nós tivemos lá a história, as reformas que vão levar a uma mudança nesse teocentrismo. Teocentrismo, vocês sabem que foi um movimento que colocava Deus no centro de tudo. Tudo tinha uma explicação divina durante a Idade Média. O clero, ele se fazia poderoso nesse sentido. E ele passava as informações para esses servos de que a importância do clero
depois de Deus, de Jesus, somente o clero, e que o clero falasse era patenteado, e o povo teria, o povo que eu digo, a camada maior da população, né, os servos aí no caso, eles eram obrigados a aceitarem de bom grado, chegando ao ponto de um desses clérigos ter dito uma vez que Deus designou dessa forma, que deveriam existir pessoas superiores com poder de mando e pessoas inferiores com o poder da obediência, se assim podemos dizer. Então, meus queridos, nós estamos aqui aos 15 minutos e 31 do lado B dessa aula 5 de história, né, a quinta aula de história. Vocês tiveram a oportunidade de perceber que nós podemos colocar num gráfico o comércio e o feudalismo paralelos durante o período da Idade Média, para que vocês possam entender o que foi, na verdade, esse longo período da história onde os homens de Deus tinham o poder totalitário, dividindo ali um pouquinho com a nobreza, que é o que nós falaremos juntamente com o estudo da reforma e da contra-reforma. Isso é muito importante para vocês. Eu vou deixando aqui o meu abraço, você que vem acompanhando as aulas, tem visto lá atrás a representação do símbolo nacional, que é a bandeira brasileira, isso tem um sentido. Nós, no momento das 40 aulas de história, nós vamos falar sobre os símbolos nacionais, sobre os estados nacionais, que está dentro do currículo de vocês, para vocês conseguirem ter êxito nas provas do Enem com a disciplina História. Eu estou indo lá, deixando um beijo no coração de vocês e prometendo voltar na sexta aula de História. Fui! Curta o canal.